Olá, bem-vindo a mais um episódio do Café com Elas. E hoje eu tô com uma convidada aqui, gente, muito, muito especial. Olha só, eu vou só dar uma lidinha aqui, quem é ela? Ela é uma ex-juíza brasileira que atuou por 23 anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 2020, ela pediu exoneração do cargo de juíza para ingressar na política. Filiou-se ao Partido Social Cristão e foi escolhida como candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2020. 2021, assumiu o cargo de subsecretária estadual de Políticas para Mulheres do Rio de Janeiro e nessa função destacou-se pelo trabalho de fortalecimento da rede de atendimento a mulheres vítimas de violência. Eu estou aqui com a doutora Glória Heloísa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E tá tudo certinho aqui? O seu currículo? Faltou muita coisa, né? Que eu dei uma resumida. Olha, boa tarde a você, Adriane. Boa tarde a todos que estão nos vendo, nos assistindo. Faltou. Eu sou cristã. Isso aí, que é verdade. o título que mais me legitima nesse momento, certeza. né? A gente crê em Deus, a minha formação é de uma pessoa cristã, de uma mulher cristã, que aprendeu durante todos esses anos, através de várias experiências, e tudo aquilo que eu puder contribuir com a minha experiência de vida, eu estou aqui para ajudá-los e interagir, né? Verdade. Questões tão polêmicas que eu tenho certeza que vão surgir. Não, olha só, eu tô com muitas perguntas aqui, eu vou começar já com uma bem polêmica, pra gente já, ó, você que tá aí conosco já não perde, porque você vai perder muita coisa, então não sai daí, porque olha, é muita coisa que a gente vai falar. Bom, doutora, o caso recente agora, Cíntia Chagas, que denunciou o deputado do PL que ela casou, né, com ele há pouco tempo por agressão. Você acredita que o Brasil está pronto para lidar com a violência contra mulheres em posições de liderança? Ou ainda vivemos uma cultura de silenciamento e impunidade? É uma pergunta, assim, de fácil resposta, mas na realidade eu fico triste porque, infelizmente, apesar da tecnologia avançada, apesar do milênio onde nós nos encontramos, apesar de todas as políticas públicas que existem para combater, para enfrentar e combater a violência de gênero, notadamente a violência doméstica contra mulheres, a gente ainda percebe que existem muitas coisas para serem feitas. Quando se iniciou, né, essa saga de proteger mulheres que eram vitimizadas pelos seus parceiros, a gente acreditava, e eu era juíza nessa época, né, que esse ambiente violento só acontecia nas famílias de mais vulnerabilidade econômica. E isso não é uma realidade. Não é verdade, né? A gente fala que a Lei Maria da Penha já atingiu praticamente a sua maioridade, né? Nós estamos no ano de 2024, então olha quanto tempo já não se passou, quantas propagandas, informações foram passadas para se cumprir um único mandamento constitucional, que é o mandamento do respeito. Eu não estou nem falando dos mandamentos bíblicos, eu estou falando da lei. A Constituição Federal é clara, que garante o direito à vida, o respeito, liberdade, dignidade, manifestação de pensamento, de expressão. E apesar de todos esses anos, a gente verifica cada vez mais mulheres, e aí eu acentuo mulheres, sendo vitimizadas pelos seus parceiros, simplesmente porque elas dizem não quero mais esse relacionamento, ou quero, por exemplo, trabalhar, né, ter a minha dignidade financeira, a minha independência. Então a gente acreditava lá atrás, até porque as denúncias eram feitas por mulheres que tinham esse perfil de vulnerabilidade, que se tratava apenas de uma questão cultural e de uma questão de socioeconômica vulnerabilizada. Só que, após o Covid-19, que foi um grande marco nessa pandemia aí, que sacrificou muitas pessoas, a gente percebeu que outras mulheres passaram a denunciar, né, e falar sobre esse tipo de assunto. E muitas têm medo, né? E muitas têm medo de falar e vergonha, porque são pessoas que assumem determinada postura pública. Eu vou até
passar aqui um parêntese e dizer para vocês que eu tive colegas, juízas, que foram mortas, todo mundo viu o caso da Viviane, e que era uma magistrada e que foi vitimizada. Na frente do filho, na frente das 4 filhas, salvo engano, próximo do Natal. E outras mulheres que eram públicas e que tinham condições financeiras. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu já falei isso já em público, mas eu mesma fui vítima de violência doméstica e era casada com um advogado e eu era magistrada. E como foi difícil romper a barreira do silêncio. Primeiro porque os meus colegas até me julgaram mal, porque não acreditavam que uma juíza, uma mulher pública, que tinha um poder, né, digamos assim, que estava numa posição de poder, poderia sofrer uma violência doméstica. Só que violência doméstica não é só a violência física ou a sexual, é a moral, é a patrimonial, e este foi o meu caso. O meu ex-marido passou a alienar bens sem que eu tivesse conhecimento. O meu ex-marido, por exemplo, para forçar com que eu assinasse um acordo, porventura na época do divórcio, ele sumiu com a minha toga, sumiu com 5 processos. Eu falo isso porque eu registrei, né, uma ocorrência policial. Só que na época eu não me via como uma mulher vítima de violência doméstica, eu me via como uma mulher que estava sendo extorquida. Então, assim, respondendo a sua pergunta, muitas mulheres sofrem violência doméstica, inclusive tem esse caso dessa delegada que também denunciou o seu marido recentemente, e eu vejo que, infelizmente, o Brasil ainda tem uma cultura patriarcal. Eu ainda verifico que muitas mulheres não conseguem, e eu não estou julgando, não conseguem romper esse silêncio, ou por vergonha, ou mais, porque não se enxergam como vítimas de violência doméstica. Vou falar mais uma coisa que é muito importante. Eu sempre fui uma mulher cristã. O meu ex-marido era um homem cristão. Então a gente percebe também que a violência doméstica, até por uma questão cultural, ela avançou em todos os ambientes, inclusive dentro da igreja. Não é à toa que o joio cresce junto com o trigo. E eu, na pele, aprendi isso. Uau! Eu lembro uma vez, eu conheci uma menina e ela estava fazendo um tratamento estético e tal, e ela falou que já tinha operado o nariz, acho que 3 vezes. Eu falei, nossa, mas por que esse teu nariz era tão assim, né? Ela falou assim, não, porque o meu ex-marido, ele já destruiu a minha cara diversas vezes. Aí eu fiquei assim, em choque. Aí eu falei assim, ué, mas você não denunciava? Ela falou assim, o que ela falou pra mim, não adianta nada. Você chega na delegacia, a polícia ainda debocha da sua cara. Isso é verdade, mas eu creio que por conta dessas políticas públicas, eu tive várias experiências como essa, enquanto subsecretária de políticas para as mulheres, justamente porque o que falta uma qualificação daqueles que vão atender essas mulheres. Então, a política pública, né, para combater esse tipo de violência, de crime, ela não é só em relação à reprimenda ou à sanção. Há necessidade de uma equipe multidisciplinar qualificada para recepcionar essa mulher, né? Entendi. Principalmente porque não é fácil você se enxergar como sendo vítima de violência doméstica, principalmente porque há uma relação de afeto dentro desse contexto. Então, assim, até às que vezes essa mulher pai também do seu filho, venha romper esse silêncio, porque ela pensa no filho, ela pensa na família, pensa na posição social. Quando ela não tem uma independência financeira, ela pensa na questão da satisfação das necessidades do seu filho. Então, ela pensa tanto que ela se esquece dela mesma. E aí, quando ela consegue romper esse silêncio, ela enfrenta um outro problema, que é a falta de recepção, de pertencimento, de acolhimento, não só nas delegacias, como em todos os outros centros de atendimento à mulher. Então, digamos assim, a minha missão, né, durante o período em que eu permaneci, foram mais ou menos 9 meses, foi justamente o de qualificar, né, a equipe multidisciplinar para recepcionar essas mulheres. E não adianta nada,
também tem uma noção de impunidade. Porque, infelizmente, a Lei Maria da Penha é uma colcha de retalhos. Desde o momento em que ela se iniciou, salvo engano, foi em 2006 ou 2007, se não me falha a memória, até 2024 foram cerca de 17 alterações. É muita coisa. É muita coisa por conta dessa situação. E embora ela tenha sido alterada recentemente, criou-se o feminicídio, proibiu-se a transação penal, porque a punição anteriormente, quando não se tratava de morte, era de lesão grave ou de lesão leve, e dava a possibilidade da transação penal, que é um benefício penal que o agressor tinha. Tudo isso foi proibido, mas infelizmente eu percebo que ainda hoje a reprimenda, a sanção penal, ela ainda é pequena. Por que eu falo isso? Verdade. Porque por mais que o violentador, né, o réu, ele venha receber uma reprimenda, existem benefícios legais que fazem com que ele não fique efetivamente cumprindo uma pena privativa de liberdade. Uma delas, a última alteração fez com que a medida protetiva, quando violada, porque medidas protetivas, elas são dadas, mas são violadas. Essa violação dessa medida de proteção passou-se a tornar crime. Então, você pratica o crime porque você lesou a mulher, né? Ou porque praticou uma violência grave, mas também você pode praticar um crime quando você viola as medidas de proteção dadas pelo juiz. Mas a pena é branda. É verdade. Então, assim, essa sensação de impunidade não dá em nada é justamente por falta dessa reprimenda e mais do que isso, por falta de fiscalização, mais do que isso, por falta de equipamento para fiscalização. Porque por mais que a mulher tenha o botão do pânico, até chegar alguém, se esse, digamos assim, réu, se esse violentador estiver próximo dela, esse abusador, já era. Então, infelizmente, o Brasil, ele adotou, com razão, muitas políticas públicas, mas elas não são suficientes. Porque eu sempre digo que quem protege a mulher vítima de violência é ela mesma. Quando ela dá limite no primeiro sinal de violência. É verdade. É isso que eu acredito que nós, mulheres, precisamos estar atentas, né? Estar atenta e difundir a ideia. Mas mais do que isso, Cristiane, quando falo sobre violência doméstica ou violência de gênero, eu percebo que nós não precisamos falar só para nós mesmas, para as mulheres. A gente precisa ecoar nossa voz em outros quadrados. É verdade. E quando eu falo isso, eu quero dizer que os homens precisam abraçar essa ideia, porque os homens têm mães, têm filhas, têm avós, né? Têm esposas. Então, essa é uma luta global. Né? E você falou de Brasil, só que a gente precisa deixar claro que a violência de gênero é algo mundial. Mundial. Não é só no Brasil que esse tipo de situação acontece. Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado fora, de um mestrado fora, anos atrás, e lá em Portugal, por exemplo, já se falava, na Espanha, em violência de gênero. Então, a gente está, infelizmente, tratando dessa matéria, assim, um pouco tarde, mas há esperança, porque essa esperança depende de nós mulheres que temos os nossos filhos e nós precisamos educar os nossos filhos para respeitar outras mulheres, para respeitar o ser humano. E eu acredito que programas como o seu, né, fazem total diferença no combate, no enfrentamento a essa questão de violência contra a mulher. É verdade. Deixa eu te perguntar, você comentou que depois do Covid é como se isso tivesse aumentado. Isso é um pouco similar, porque assim, a gente vê na TV esses casos se repetindo muito. Você até falou, todos os dias? Todos os dias. Se a gente liga a televisão, a gente vê toda hora uma mulher foi assassinada, enfim. É um pouco similar àquela coisa do suicídio, que não se divulga muito suicídio, porque parece que as pessoas estimulam. Tem parecido, porque, mas eu vejo muito, parece que todo dia, 1, 2, 3 casos, que a gente, meia hora vendo TV, a gente vê um caso assim. Então, Cristiane, eu penso... Adriane, perdão.
Isso é importante porque a gente está ao vivo. Eu vejo de duas formas. O Covid-19, essa pandemia, ela foi muito negativa, mas tem um aspecto positivo, porque ela desnudou várias fragilidades. Dentre elas, essa fragilidade da violência contra a mulher. Mas se a gente for perceber todos os estudos ao longo dos anos, a Anistia Nacional, que é uma instituição que já tratava dessa matéria, sempre disse que a violência contra a mulher era pandêmica, geracional e que 70% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica. Na realidade, a reprimenda, ela foi positivada somente em 2006, depois que a Maria da Penha passou por diversos lugares e, efetivamente, ela passou a ser ouvida. O que eu percebo é que depois do Covid-19, com muitas divulgações, até porque a Covid-19 atingiu muitas mulheres, não só porque perderam seus empregos em primeira escala, mas porque justamente ela passou a permanecer nesse ambiente doméstico e aí sim passou a receber muita violência do seu próprio marido. Isso passou a ser mais divulgado por conta desse isolamento social e dessa necessidade de convivência com o seu próprio agressor. Mas, para além disso, eu acredito que a informação e o lugar de fala das mulheres com relação a esse tema passou a ser difundido com maior largueza. Entendi. E a partir daí as denúncias passaram a surgir. Então, não é que antes do Covid-19 não ocorresse a violência contra as mulheres. É porque a partir desse enfrentamento, desse momento que fez com que a humanidade caísse de joelhos, as questões passaram a ser mais abordadas e houve mais informação. Por exemplo, eu consegui, durante esse período de 9 meses, abrir 5 centros de atendimento à mulher. Meu foco inicial foi no interior. Então, no interior, né, o estado do Rio de Janeiro é formado de 92 municípios. Do meu ponto de vista, esse tipo de política pública ou de centro de atendimento tinha que ter pelo menos um em cada município. E isso não era uma realidade. Então, isso era uma realidade aqui na cidade do Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles. Mas, por exemplo, vou citar um exemplo de um local. Rio Bonito não tinha, por exemplo. Tanguá não tinha um centro de atendimento. Município, eu esqueci o nome, mas é entre Vassouras e Piraí, Barra do Piraí, também não tinha um centro de atendimento. Então, eu penso que as denúncias passaram a aumentar porque as mulheres passaram a romper mais o ciclo do silêncio, por conta dessa informação de coragem. E as mulheres passaram a ter mais sororidade. Por quê? A gente falou muito na época, olha, o corpo de bombeiros pode ajudar, né? A vizinha que está do lado pode ajudar, porque a gente veio dentro de uma construção onde briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Essa era a realidade do passado, só que hoje não. Hoje, briga de marido e mulher, o Estado mete a colher, a vizinha mete a colher, porque todos precisam ser respeitados. E foi que nem o caso que a gente está vendo aí esse último mês, daquele P. Diddy, que ele, enfim, abusava de muitas mulheres. E a partir da primeira denúncia, eu acho que da última vez já tinha mais de 200, né? Mais de 200. 200 mulheres denunciando. Pelo abuso, né? Então, uma vai encorajando a outra, né? É porque também, se me permite falar, como eu disse, a violência contra a mulher de gênero, ela não é só sexual, ela não é só física, ela também é a violência psicológica que passou a ser positivada, né? Antes não era, é a violência moral também. E eu sempre falo que tudo começa com o xingamento. Tudo começa, né, verbal. Falta de respeito, Falta de respeito. E aqui chega a questão fatal. Então, por isso, no menor, digamos assim, sinal de desrespeito, né, quer seja na frente dos filhos ou na relação em comunidade, dentro da igreja, qualquer menosprezo já é um silêncio, já é um sinal de violência. Então, você, mulher, não pode permitir isso. Verdade. Eu lembro, antes de eu casar, eu aprendi um ditado, e que é muito verdade, que fala:
bom marido, ele vai ser bom filho e bom pai. Então primeiro você olha se ele é um bom filho para a mãe dele, Sim. se ele tem respeito ou não. Se ele for um homem que respeita a mãe, ele vai respeitar você como mulher e vai respeitar os filhos. Então já é aí uma nuance para você saber se é um cara legal você casar. Com certeza, porque a grande verdade é que nós mulheres somos muito emoção, né? E muitas das vezes esquece de falar para Deus qual é o varão, né, que vai realmente conduzir a nossa vida ao lado, né? Nós estaremos ao lado. Então, muitas das vezes, também é uma questão espiritual. Com certeza. Eu acredito que é uma questão de educação. E quem educa são as mães, né? Os pais também educam, mas a grande verdade é que a mulher tem um papel fundamental na educação dos seus filhos, mulheres e homens, né? E por isso nós precisamos, sim, resgatar essa fala, esse pertencimento e passar agora a educar os nossos filhos para respeitar. A palavra é respeito. Porque respeito não é luxo, é direito nosso, é direito de qualquer ser humano. Outro dia eu fui questionada, não tem lei Maria da Penha para homem? Não precisa. Né? Porque já existe um código penal que trata matar alguém, homem ou mulher, lesionar a integridade física de alguém, homem ou mulher. Na realidade, a lei, né, que trata do feminicídio, a Lei Maria da Penha, ela só surgiu, não é para beneficiar a mulher, é porque estatisticamente as mulheres passaram a morrer e a serem violentadas pelo gênero delas. Então é até bom falar isso, porque nem tudo é feminicídio. Entendi. Pode ser homicídio. O feminicídio, que é o homicídio qualificado, ele só surge quando o abusador, né, tira a vida da mulher porque ela é mulher. É muito importante falar isso. Tudo é crime, homicídio ou feminicídio, mas o feminicídio ele se caracteriza como um homicídio qualificado porque eu matei porque ela é mulher, tipo, se ela não é minha, aquele homem que... se ela não é minha, não vai ser de ninguém. Entendi. E olha, eu tô muito assustada porque esse tipo de violência, ele não está batendo só na porta das mulheres casadas, maduras. Está batendo na porta das adolescentes. É verdade. Nos namoros, nós já estamos verificando, né, meninas que são violentadas por conta do seu gênero. Não é uma violência doméstica, ela não vive dentro do lar com o seu abusador, mas é uma violência de gênero. Então é muito importante que as igrejas, que as famílias eduquem os seus filhos. Eu lembro que teve um caso há muitos anos atrás, eu não lembro, acho que era em Bangu, que o namorado prendeu a menina dentro do apartamento e ficou ali dias com ela. E eu acho que ele chegou a matar, se não me engano. Era um namoro, não era? Ficou na televisão aquele caso. Então, não aplica a Lei Maria da Penha, porque ela não tinha um relacionamento conjugal. Mas, sem dúvida, foi um homicídio pautado na questão do ciúme e não conheço o caso concreto, mas pode ter sido até elevado a essa questão de gênero. Porque essa questão de gênero, né, de violência de gênero, começou agora. Começou a ser dito, falado, mas sempre existiu a grande verdade. E aí, eu parto da seguinte premissa, né, do Gênese. Por que as mulheres sofrem mais? Por que as mulheres, né, estão dentro desse contexto absurdo, infeliz? Porque no passado as mulheres eram, digamos assim, qualificadas como objetos, como se fosse uma caneca, por exemplo, né? E eu posso falar isso com legitimidade, porque até o Estatuto da Mulher Casada, né, a mulher que tinha 16 anos e até atingir a maioridade, ela era, digamos assim, considerada pela legislação como uma incapaz. Depois, e aí não era só mulher, homem e mulher. Antigamente, 21 anos de idade. Quando surgiu o Estatuto da Mulher Casada, ela passou a ser considerada capaz. Mas antes ela saía do poder familiar do pai e ia para o poder do marido. Então eu me lembro, quando estudei para o concurso, né, para ser magistrada, que a mulher que sofria uma violência física do seu próprio marido, ela tinha que pedir autorização para ele para entrar, fazer uma denúncia na delegacia. Aí até que veio a Constituição Federal de 1988, que disse que homens e mulheres, dentro da
do casamento, né, eles tinham o mesmo nível de igualdade. Então, deixou-se de exigir desta mulher casada essa representação, essa autorização, até porque não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, o que eu quero dizer? A nossa cultura, né, ela é patriarcal, ela é de coisificar a mulher é objeto do prazer, objeto minha empregada, faz o que eu quero, e não é assim, né? Não é assim, mas há esperança ainda, com né? certeza. E eu gosto de dizer isso porque a gente, se olhar para o lado, a gente percebe que existem mulheres em outros países que ainda são digamos assim, reduzidas, né, ao ponto de não poderem se expressar corretamente, ou de trabalhar, por exemplo, de estudar, por exemplo. Na Arábia Saudita, elas começaram a dirigir agora. Exatamente. Então, é uma questão assim, não podia mundial. Ir para a universidade. Divide as questões que fizeram com que muitas mulheres foram mortas pelo Hamas, inclusive, por conta dessa situação. Então, assim, o ponto positivo dentro dessa questão é que hoje nós estamos aqui, mas muito provavelmente as nossas filhas, as nossas netas já vão ter outro panorama, né? Exatamente. E graças a Deus vão viver um outro momento, mas isso depende de nós educarmos os nossos filhos, da igreja educar os nossos filhos e filhas. É verdade. Doutora, deixa eu te perguntar. Como foi trocar a toga pelo palanque? Como que você decidiu abrir mão da sua magistratura e se candidatar e ir para o mundo da política? O que acendeu em você que você decidiu dar essa virada? Bom, eu vou te responder, mas eu sempre falo assim, eu não troquei pelo outro. Eu não troquei a toga por um palanque. Eu digo assim, a vida é cíclica. Sim. E Deus nos chama para diversas missões. Muitas das vezes a gente tem a compreensão da nossa missão, outras das vezes a gente fica um pouquinho perdido, né, e os olhos ficam nublados. Mas a grande verdade é que, errando ou acertando, a gente sempre tem o lado positivo da coisa. Quando eu resolvi dar um tempo, no sentido de decidir os casos que me vinham à mão, foi por um grande motivo. Eu só conseguia transformar, né? Porque ser juiz é ser transformador através da sua sentença, mudar a realidade das pessoas. E eu, naquele momento, eu era juíza da infância e juventude, então eu queria transformar a realidade daquelas crianças que não tinham creche, dos adolescentes que não tinham a possibilidade de ter o seu primeiro emprego, que não tinham alimentação, dos idosos. Eu me recordo que eu era responsável por um abrigo chamado Cristo Redentor, e naquele momento, em 2015, 16, 17... próximo de 2020, o abrigo simplesmente ficou sem receber alimentos. Uau. E eu tive que fazer uma campanha, né, como cristã, entre os amigos para que as pessoas doassem. Então eu já estava cansada de ausência de políticas públicas dos políticos que sabem o que fazem. E aí eu falo dos executores, eu estou falando do administrador, do prefeito, do governador, do presidente, porque as pessoas tinham que ir ao judiciário para pedir saúde. As pessoas tinham que ir ao judiciário para pedir alimentos. As pessoas tinham que ir ao judiciário para pedir remédio. Uau. As pessoas tinham que ir para o judiciário para ter educação para os seus filhos. Então, eram serviços básicos que eu, na minha infância e adolescência, vindo de uma família muito pobre, eu tive essa oportunidade. A minha mãe não precisou de um defensor público, de ir no judiciário, para fazer com que eu pudesse, né, exercer esse meu direito de cidadania. E por mais que eu desse as minhas sentenças, girava em nada, porque em 2015, o atual prefeito, Eduardo Paes, eu posso falar, que foi meu, digamos assim, meu concorrente, eu já executava as sentenças e determinava a prisão caso ele não cumprisse, porque tinha que ter creche. E até hoje as mães sofrem por isso. Então, assim, no judiciário eu só conseguia transformar a realidade daquelas pessoas que passavam na minha mão, individualmente. Aí eu fiz uma conta, isso ao ano daria mais ou menos 1.000 pessoas que conseguiam passar
pelo ciclo de ter um advogado ou um defensor público. Porque muitas pessoas que moram nas comunidades, nas periferias, sequer descem no asfalto. Não tem a justiça legalizada como nós temos aqui a oportunidade. Uau. Então eu pensei, bom, se eu me tornar uma prefeita, eu posso resolver essas mazelas, mas não para 1000 pessoas, mas sim para todas as crianças. Então foi nesse sentido que eu realmente pensei, orei, talvez tenha tomado uma decisão equivocada, mas assim, Deus sempre está no controle das nossas vidas. E na grande realidade, isso não surgiu dentro do meu coração. A verdade é que alguém lançou uma notícia nos jornais, que até hoje eu não sei quem foi, que o governador, à época, desejava me convidar para que eu fosse a prefeita. E por quê? Porque ele conhecia as minhas obras sociais. Legal. Conhecia a Glória, juíza, mas a Glória que fazia parte do grupo de juízes sociais. Então, pensou no meu nome. Isso eu acredito que tenha acontecido, porque eu nunca estive com o governador Wilson Witzel para tratar desse assunto. Ele não me apoiou na campanha, não, nada disso aconteceu. E, infelizmente, por conta dessa notícia, e aí eu falo um pouco da vaidade, as pessoas começaram a não me tratar com dignidade dentro da minha própria casa. Porque todos nós sabemos que juízes não podem ser políticos, né? São funções distantes. E naquela época, pasme, eu era diretora da Escola Judiciária Eleitoral. Eu era desembargadora eleitoral. Eu pertencia aos 2 tribunais. Então essa notícia virou a minha vida de cabeça para baixo. Então, em função de algumas decepções dentro não falo de todo o judiciário, porque eu amo o judiciário. Aquele foi o meu primeiro emprego como juíza, né? Eu agradeço a oportunidade dos meus colegas da magistratura, mas eu não fui compreendida e, infelizmente, uma notícia maldosa, que não era verídica, fez com que eu sofresse consequências nada agradáveis, que inclusive foram noticiadas, inclusive que eu fui punida, e do meu ponto de vista eu fui, porque me afastaram das minhas funções. Então eu pensei e tomei essa atitude. Falei, bom, já que aqui eu não estou sendo respeitada e ali do outro lado eu posso efetivamente transformar mais vidas, por que não? Né? Então foi nesse sentido. E aí eu sempre falo que uma vez juiz, sempre juiz. Aí eu lembrei de Débora, porque Débora era juíza, tinha uma voz, era política também. Lembrei de Esther também. Linda. Lembrei de algumas mulheres que se sacrificaram em prol de uma coisa muito maior, de uma missão muito maior. E aí eu começava a falar e dizia assim, eu tô saindo do Palácio da Justiça e tô vindo pro deserto, pro asfalto, para conhecer a realidade das pessoas e tentar transformar. Então, assim, foi um deserto que eu percebo que eu ganhei muito, que eu floresci, porque eu não ganhei a prefeitura, né? Mas eu me tornei subsecretária de políticas para as mulheres, porque na época não tinha secretaria, porque a minha função era de secretária, e eu consegui impactar outras vidas. Então tudo tem um propósito na vida de um cristão, né? A gente sofre, mas eu tenho certeza que todas as atitudes que a gente toma tem sempre o lado positivo. Então, assim, me arrependo? Não. Se eu vou me tornar juíza novamente, eu não sei, porque Deus sempre é à minha frente. Mas a grande verdade é que eu sempre falo para Deus, eis-me aqui. Para onde que eu vou? Vou voltar para o judiciário? É uma possibilidade. Vou me tornar alguém da política, vamos colocar assim. Você pensa em se candidatar novamente? Não. Até porque eu prefiro transformar. Eu sou uma pessoa de realização, né? Não posso ser como Jonas, né? Ele não queria ir, mas deu. Então eu não sei. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. O que eu penso sempre é de conseguir, através da minha vida, a oportunidade para transformar a realidade com aquilo que Deus já me deu, que foi a oportunidade de ter cultura, educação. Então eu acho que eu estou no momento de sendo lapidada para que lá na frente a gente veja onde é que Deus me quer.
Antes da gente começar, você estava falando que o momento que você passou do teu concurso para o magistrado foi um milagre. Foi um milagre. Você pode compartilhar essa história? Posso. Então, eu vim de uma família muito simples. Meu pai foi engraxate, mestre de obras, trabalhou na Light, quebrando ruas, né, asfalto para levar iluminação para casa das pessoas. Minha mãe também sem instrução, meu pai sem instrução, mas a minha mãe era costureira. Então, assim, a gente vivia dentro de uma condição financeira muito apertada, mas com muita dignidade, porque eu tive o básico, educação, amor e tudo mais. E aí, um belo dia eu resolvi ser juíza, mas eu nem sabia o que era isso, gente. Isso é ótimo. Era engraçado. Sabia que tinha pela frente, né? Mas por que eu resolvi ser juíza? Vamos lá, eu queria fazer faculdade, que eu tive que trabalhar, né, e falo isso com muito orgulho, para estudar, e eu passei muitas dificuldades. Eu era bancária na época, e eu gosto de falar isso, que sempre teve um anjo na minha vida. Eu me recordo que certa vez eu entrei para a Gama Filho, que era uma universidade particular. E por que a Gama Filho? Porque eu tinha pressa, e antigamente não é concurso, olha só, o vestibular era anual e eu queria logo. Então eu terminei os meus estudos do 2º grau, né? Como professora, que eu fiz o normal, queria entrar logo para a universidade. Aí surgiu a vaga, o vestibular da Gama Filho. E meu pai, mas você não pode pagar, como é que é isso? Não sei o quê. Eu vou arrumar um trabalho, sempre aquela coisa, né? Aí eu com 16 anos, 17, fui e consegui um trabalho de recepcionista. Legal. Só que assim, o dinheiro da faculdade, a mensalidade, era muito alta em relação ao que eu ganhava. Uau. Então assim, eu pagava a mensalidade sempre atrasada, pedia um adiantamento no banco, até que um dia a gerente falou, não, eu vou resolver sua vida, vou te dar um cheque especial. Pra você não deixar de pagar a faculdade. Eu falei, mas não resolve. Não, porque vai ter os juros. Primeiro, uma coisa de cada vez, Glória Heloísa, que eu queria logo tudo. Me deu um cheque especial. Aí logo depois ela falou, agora eu vou te dar uma outra notícia. Alguém, que eu não vou dizer quem, vai depositar o dinheiro na sua conta pra você não pagar juros. Então assim, uau, dia 30 eu recebia, dia 1º eu entrava no cheque especial, né? Dia 2 alguém depositava um dinheiro que eu nunca soube. Aí dia 30 ela descontava. Então assim, eu não sei quem foi que fez isso. Meu Deus. Resumo da ópera. Eu consegui fazer a faculdade. Até que teve um determinado momento que eu tive que parar de estar no banco, porque eu tinha que fazer meu estágio. Então eu pedi a minha demissão para que eu pudesse continuar os estudos. Mas eu falei, e agora? Como é que eu vou pagar? Aí eu fiz um requerimento, já era estudante de direito, né? Dizendo que educação é um direito constitucional de todos. Fiz um requerimento à Universidade Gama Filho. Até fico entristecida, porque aquela foi a minha casa. Fico entristecida porque ela não existe mais. E o reitor me deu 90% de bolsa. Glória então, assim, já vi a mão de Deus total nesse momento. Mas não parou por aí. Total. Resolvi fazer um cursinho para que eu pudesse me atualizar e fazer as provas. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar junto com um promotor de justiça, que foi ele que me evangelizou para me tornar cristã. Ele já era cristão, aí ele me levou numa igreja e eu comecei a conhecer Jesus através dele. E foi ele quem pagou à época a inscrição para que eu pudesse fazer o concurso para a magistratura. Uau. Na faculdade tinha sempre os professores, né, que a gente ficava muito em cima, e teve um professor que lançou um livro, Os Erros Mais Comuns nas Petições. Eu estava estudando para ser advogada no último período, e aí eu comprei esse livro e ele escreveu para a ilustre e futura magistrada. Uau. Então, assim, sempre foi os sinaizinhos. E aí, eu quero falar sobre isso, porque Deus é muito, muito, muito perfeito. Eu estudei muito. Então, no primeiro concurso que eu fiz, passei. Tipo assim, me garanti, como se eu tivesse feito a obra. Porque eu estudei, então eu tinha que passar.
Passei na primeira prova, na segunda não passei. Na segunda, vou passar agora. Qual é a matéria que eu não consegui ir bem? Aí estudei. Agora passei, ou seja, acreditando na minha capacidade, na minha inteligência. Não passei. E aí eu ficava assim por um pontinho só. Aí na terceira vez que eu fui fazer a prova, isso ao longo de um ano, a minha mãe ficou grávida na época. Eu tenho um irmão hoje que é meio que meu filho, né? Eu passei com 27 anos, né, gente? Então eu era bem nova, minha mãe nova. Também era nova e tal. E aí a gravidez dela foi de risco, meu irmão Pedro Henrique nasceu com 6 meses. Então aquele período de 6 meses eu não estudei nada. Uau. Absolutamente nada, porque eu ficava entre o hospital, minha mãe, e aí surgiu a prova, falei, vou fazer com aquilo que eu sei. Eu me lembro que eu orei, Senhor, olha, eu não estudei, eu tô errada, mas tem misericórdia, que só caia na prova aquilo que eu saiba responder. Aí eu passei. Uau, gente. Então, na realidade, não foi por mim, foi por ele, porque ele quis a mão de Deus. E eu creio que da mesma forma, quando eu dei esse tempo na magistratura, ele permitiu, né? Que tudo é permissão de Deus. Por isso que eu creio que não existe nada que venha nos abater. Sempre teremos, nas nossas fraquezas ou nas decisões equivocadas, algo de bom, né, para passar adiante, para transferir para as pessoas. Legal. E outra coisa, por exemplo, hoje, nos tempos que a gente está hoje, em meio a tantos escândalos políticos, decisões judiciais meio incontestáveis, você acredita que a justiça brasileira, ela é confiável? Teve um pastor, antes de você falar, teve um pastor que esteve aqui, o meu marido fazia a pergunta para ele e falou assim, tem advogados para pagar? Então eu vou responder. Eu vou responder. O que você acredita? Eu preciso acreditar na justiça que eu sirvo. Eu acredito no nosso sistema judicial. Eu não concordo com tudo. Sim. Então, assim, eu não posso concordar com algumas decisões proferidas por alguns juízes, mas a permissão foi de Deus. Então, o que eu posso dizer? A justiça no Brasil, ela é ágil, apesar das dificuldades, e eu faço essa comparação em relação ao Portugal, que eu tive expertise para falar, em relação ao Canadá. Então, eu tenho lugar de fala. Hoje, os juízes atendem as pessoas. Se você for a Portugal, é dificílimo falar com o juiz. Se você for para o Canadá, é difícil. Eu falo enquanto advogada, né, que hoje eu sou advogada, eu tô advogando, é dificílimo. Então, assim, a acessibilidade da justiça hoje no Brasil, ela é inconfundível, ela é constitucionalizada, você não precisa pagar, né? Você tem a Defensoria Pública, tem o advogado dativo, tem a OAB, enfim, tem juízes oxigenados, mas ao mesmo tempo existem, e aí a gente vai falar do ser humano, a gente não vai falar da instituição. Tem pessoas e pessoas. Sim. E aí não é só na justiça, tem pessoas dentro da justiça que infelizmente acabam maculando a justiça e a toga que vestem, e falo mesmo, tá? Assim como em outras profissões. E eu falo mesmo porque isso é público, notório, e muitos juízes, né, e desembargadores e ministros foram afastados. Não é verdade? Então, assim, eu não coloco... até que foi embora do país, né, por perseguição. Eu não coloco a minha mão no fogo. Certo. Porque eu não posso não conheço a vida do homem, não conheço o processo. Eu conheço a instituição. E enquanto magistrada, eu preciso e acredito na instituição. Agora, acho que nós estamos vivendo um momento muito complicado com a inteligência artificial. Sim. Porque é ótima? Como ferramenta de apoio, como o Google, como um livro, como a Bíblia, né? É uma ferramenta importantíssima, a palavra viva de Deus, e eu tiro várias decisões minhas, eu deixava a legislação assim, meio fria do lado, e ia para a Bíblia. Não, como que Salomão decidiu isso aqui? Uau. E encontrava uma resposta. Mas, infelizmente, a necessidade que existe hoje de um volume de trabalho que eu acho equivocado, porque nós não somos computadores, nós somos seres humanos, e estamos julgando não um número, mas outras vidas, outras pessoas. Nós temos que ter tempo para raciocinar. É verdade. Só que, infelizmente,
Algumas instituições passaram a exigir uma produtividade que não é humana. Entendi. Então, o juiz precisa ter calma para decidir, porque envolve jurisprudência coisas, né? tem para todos os lados, para conceder ou para negar o direito. Mas o que decide na hora é o ser humano. A inteligência artificial é interessante, mas ela viola alguns aspectos da Constituição Federal, porque eu não contratei um computador para ler a minha mente e decidir. Porque onde está o sentimento? Sentença é sentimento. Computador não sente aquilo que a pessoa está sentindo. E por isso que a gente tem uma ferramenta chamada de interpretação, que é para você aquebrantar o rigor da lei. Então, assim, a justiça hoje está indo para um caminho da artificial. Artificialidade. Artificial. E isso me preocupa. A justiça hoje está indo para um caminho de produtividade, de números. Mas a gente não pode esquecer que existem pessoas. Atrás daquele número, daquela capa, tem uma vida. E essa vida, ela é impactada por uma decisão judicial. Mas não é só essa vida, o núcleo familiar também. Quando você condena, por exemplo, alguém porque praticou um homicídio, você condena junto seus filhos. Você condena a sua família. Ele tem que ser condenado? Tem, ele tirou uma vida. Mas nós não podemos esquecer do núcleo familiar também. Então, são vários aspectos que o juiz precisa pesar na hora para poder dar uma decisão. Exemplo, eu estou dirigindo, posso, Deus me livre e guarde, né, me envolver num acidente e atropelar alguém ou bater o carro, e aí eu sou um homicida. Mas eu não sou uma homicida como aquele que realmente resolveu tirar a vida de alguém por conta de dinheiro, por exemplo. Sim. Então existem situações, aspectos que só um ser humano que tem uma experiência dentro da sociedade pode analisar. Então, o que me preocupa enquanto magistrada, juíza ou até enquanto advogada é a artificialidade de algumas decisões por conta de uma necessidade de se cumprir uma meta. Produção. Então, muitos juízes, e eu falo mesmo, acabam deixando seus estagiários fazendo as decisões, e o que não é correto. É verdade. E isso pode macular a vida de alguém. Com certeza. É isso que eu vejo. Essa é a fragilidade da justiça 0.50, 4.0, sei lá, né? É verdade. Doutora, olha só. Ultimamente, a gente tem visto alguns casos de líderes religiosos, você deve ter ouvido alguns, eu não vou citar aqui. Sim. Envolvido em casos de agressão das suas esposas, né? Líderes religiosos, pastores. Muitas. Como que você vê isso? Como é que a igreja você vê que tem que se posicionar? O que a fé pode fazer? Porque se o líder ele está agredindo sua esposa, ele abre uma brecha para que aquelas ovelhas ali acabam se distanciando. Eu vou falar, não é só de agressão, não. Eu falo de adultério também, que não é algo, né, novo. Bom, eu acho que a igreja tem que tratar com misericórdia, porque até Jesus tratou, né, os pecadores com misericórdia, o que não significa que a pessoa não tenha que ser responsabilizada. O que eu vejo, infelizmente, e eu já pensei isso quando eu era nova convertida, é que nós seguimos ao pastor. Isso está errado, a gente tem que seguir a Cristo e a palavra dele. Porque o pastor é ser humano, é carne, é imperfeito como eu. Então, quando eu falo que a gente tem que ter misericórdia, porque a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos, e quem de nós não falha, né? Agora é lastimável, porque toda a igreja acaba sofrendo. Então eu entendo que um pastor, um líder, ou um diácono, um líder religioso, ou qualquer pessoa que assume uma liderança que acaba rompendo, né, com a legalidade da sua função, e o pastor, a gente até fala que é pior ainda, porque ele é um líder, né? Ele cuida de vidas, ele pastoreia, né? E a decisão dele pode impactar na vida do crente, um cristão novo, que acaba saindo da igreja. Ele tem que ser tratado com misericórdia, sim, mas ele precisa ser responsabilizado também. Só que essa responsabilidade é com amor, né? Porque Jesus, olha só, nós levamos o nosso Deus, Jesus, para a cruz.
Não é isso? Sim. Se fosse para que Deus nos aceitasse, a gente estava no sal, né? Não ia. Mas Deus nos amou tanto que deu seu próprio filho para que ele morresse por nós, para que a gente pudesse, então, ter a oportunidade de vida. Então, eu entendo que os pastores precisam ser responsabilizados, sim, qualquer líder, mas eu entendo que ele precisa ser amado até para que ele possa suportar a reprimenda que vai ser grande, que ele vai receber. E não é a reprimenda do homem, não. É a de Deus. Porque quanto mais responsabilidade você tem, mais cobrança você terá também no Deus manda o homem cuidar, né, da esposa como se fosse o próprio corpo, né? Exatamente. E se ele agride a esposa... Nós somos, né, o corpo de Cristo, Exatamente. né? E se o corpo de Cristo não é cuidado, como é que é? Exatamente. Né? Então, assim, misericórdia sempre, mas com responsabilidade sempre também, porque senão gera impunidade. Sim. Gera eu posso tudo e não é verdade. Exatamente. Eu tô aqui com umas perguntas da caixinha do Instagram. Eu vou te falar, tem várias, tá? Vou selecionar algumas. Ótimo. Se quiser, depois eu faço por escrito. Tá bom, tá ótimo. Peraí. Poderia compartilhar algum momento em que sua fé foi fundamental para superar uma situação difícil em sua vida? Ai, que tantas... Deixa eu pensar um momento de fé, assim, que eu pudesse realmente... Pronto, a vida do meu irmão Pedro Henrique, eu já era cristã, a minha mãe, né, passou mal e ele nasceu com 6 meses, mas na grande realidade ele foi para uma maternidade de risco, né, Fernandes Figueira. Ali os médicos disseram assim, olha, a gente vai operar sua mãe só para ela não morrer, porque o feto, né, eles chamavam de feto, já morreu. Uau. E o Pedro Henrique nasceu com muita dificuldade, porque quando abriram, fizeram uma cesárea na minha mãe, viram que ele estava vivo. E ali nós oramos, foram momentos de grande dificuldade, mas Deus deu um grande livramento, porque ele sempre foi uma promessa na vida da minha mãe e na vida da nossa família. Ali eu tive que realmente exercitar minha fé. Mas teve outro momento em relação a mim também, que eu fui sequestrada. Sério? Fui sequestrada em 2007, eu já era magistrada, e quando eu fui sequestrada, eu só lembrava de Deus, né? E chega a ser cômico, mas não é um testemunho, porque eu falei, meu Deus, Senhor, eu preciso sair dessa situação, o que eu vou fazer? E aí Deus falou assim comigo, canta um hino. Você foi sequestrada porque você estava no momento? Não, eu estava sendo perseguida. Tinha um caso, porque você era magistrada. Eu tinha um caso emblemático com policiais da Banda Podre, que era na época o nome que se deu a esse tipo de situação. E eu comecei a cantar Jeová, Cavaleiro do Céu. E aí o bandido, eu fui evangelizado na cadeia. Uau. E ali, muita fé, porque assim, sim, eu tive um controle que eu não sei explicar, é inexplicável, eu não sei como eu tive essa coragem, até que eu falei, vou parar o carro, parei o carro e consegui fugir. Não sei se conseguiria fazer isso de novo, mas foi Deus o tempo todo me cobrindo com o sangue dele. Então, foi um momento assim... sobrenatural. Sobrenatural. A minha fé ali, não, eu não vou morrer agora, não, eu não vou morrer agora, não, eu vou sair daqui, Deus me ajuda, falando em pensamento. Isso agora, mas sim, eu tenho vários outros casos, assim, que Deus atuou e vem atuando. Aliás, eu vou dizer... Antigamente, hoje eu vivo pela fé, porque é muito difícil você abdicar de um salário muito bom, abdicar de uns benefícios, sendo arrimo de família como sou, para viver do amanhã, porque eu não me preparei para advocacia. Então, num dia eu tinha tudo, no outro dia eu não tinha nada. Então, durante esses 4 anos, porque foi em 2020, eu quero deixar isso bem, assim, firme, Deus nunca deixou eu passar uma necessidade, nem a minha família. Glória a Deus. Tem dias que eu falo assim, meu Deus, e aí? Mês que vem? Porque a gente acaba construindo, né, digamos assim... uma despesa ordinária, um vínculo, umas obrigações que a gente estava acostumado a ter, e de repente tudo aquilo, eu falei, como é que eu vou suprir isso? Exato. Né?
Então é Deus purinho que vem uma causa. Mas eu creio que tudo é um propósito de Deus, é um propósito. Né? Ele então, não assim, sai do domínio. Eu posso falar, Deus não me deixou passar nenhuma necessidade. E eu falo necessidade, eu falo assim, coisas que vão suprir. Se eu tenho o mesmo nível, digamos assim, de anterior, é outra situação, mas eu vim de baixo. Então, Sim. Se tenho hoje, não tenho amanhã, tanto faz. O importante é que eu e minha parentela, minha família, não vão passar por dificuldade. Então, isso é um testemunho que eu quero deixar claro. Deus nunca me abandonou. Glória é pela fé que eu vivo. Amém. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. No caso... Robinho, jogador de futebol, Sim. Você acompanhou. Acompanhei. Daniel Alves. Sim. Esses casos, se tivessem sido no Brasil, teria tido um outro desfecho? Não acredito. Eu não posso acreditar que só porque está no Brasil que eles teriam sido inocentados. Eu não conheço o caso do Robinho, assim, quando eu digo não conheço o caso, eu conheço pelo que a mídia fala. Eu não sei exatamente o que aconteceu ali em termos de prova. Mas a grande verdade é que nesses crimes de abuso sexual, você precisa qualificar a voz da mulher, senão ela nunca terá o que vez, voz, e todo abuso sexual é sexo permitido, se eu posso falar assim, porque o que é estupro? É relação sexual não permitida, não concedida, né? Então esse tipo de situação é uma situação bem complicada para fins de condenação. Aqui no Brasil, eu continuo acreditando que independentemente de quanto o jogador de futebol ganha ou a fama, eu não posso acreditar que um juiz iria inocentar se tivesse provas. Agora, é claro que aqui no Brasil, e eu acho que não é só no Brasil, é na Itália ou é fora desse contexto, né, internacionalmente falando, existe uma regra de direito que fala in dubio pro réu, que significa dizer, na dúvida a favor do réu, eu inocento. Se eles, isso é ser juiz, tá? Se eles foram condenados, é porque prova havia, e não foi só pela fala da vítima, entendeu? Mas hoje, os testemunhos, o contexto, acredito que aqui no Brasil isso também aconteceria se houvesse prova robusta no sentido de que ela disse não, porque a grande dificuldade é que a relação sexual ela pode ter se iniciado com consentimento e em um determinado momento não quero mais. Essa é a pedra de toque. Tanto é que aqui no Brasil já aconteceu situações de prostitutas, tá? Independentemente se é moral ou não é, o tipo de função, mas é um ser humano, de prostitutas que levaram seus abusadores a julgamento e foram condenados. E aí a grande... é uma prostituta. Mas não existe um momento em que ela diz não. E o não, gente, é não. Certo. É isso que as pessoas precisam entender. Eu falava isso como política de mulher. Não é não. Até aqui tudo bem, daqui pra adiante não. E você vai ter que me respeitar. É mais ou menos isso. A última pergunta. Por que o Brasil lidera o ranking de prostituição e tráfico infantil? O Brasil lidera vários rankings. Por exemplo, o de violência contra a mulher. Nós somos o quinto país da América Latina que mais mata as suas mulheres. Uau, por exemplo, que mais violenta. Eu recentemente falei isso numa palestra na OAB. Eu acredito que é a falta de educação, oportunidade, porque se as crianças são prostituídas, muitas das vezes com o aval dos seus próprios pais. Sim. Então isso é uma coisa cíclica por falta de política pública. Alimento, habitação, profissionalização, pobreza, falta de oportunidade na educação. Não tem o que comer. Não tem o que comer. E aí essas crianças ou essas meninas continuam sendo objetos de seus pais ou dos seus, digamos assim, responsáveis. Eu tive aqui, em 2020, uma situação de uma garota de 16 anos de idade, numa comunidade, se não foi na Vila Holanda ou no Alemão, não me recordo exatamente, onde o Conselho Tutelar Palmas atuou de uma forma brilhante, conseguiu libertar uma adolescente grávida
de seu abusador, Não. em primeiro lugar, seu pai. Meu Deus. E aí, como que eu tomei conhecimento? Ela ia ter o bebê, e o medo dela era que o pai vendesse a sua filha, era uma menina, Aham. para outra pessoa, porque o que ele tinha? Tinha várias filhas e isso era o costume. Ele dava as filhas para os homens pagavam, era a forma que ele fazia Renda. E aí, você acredita, gente, que eu ouvi deste pai? Ela é fêmea, serve para procriar. Isso em audiência. Então, esse pai, eu estou falando no ano de 2020, estou falando aqui de uma grande região, cidade do Rio de Janeiro, que estava simplesmente prostituindo as suas filhas. Então, é uma questão de educação, Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. É uma questão de educação também e de oportunidades. Entendi. Agora a gente vai para o último quadro, que se chama Resumo em Poucas Palavras. Esse é difícil, eu falo demais. Vai, você consegue. Então vamos lá. Juíza. Amo Ama. ser juíza. Legal. Política. Necessário para o desenvolvimento socioeconômico do país, sempre. Violência contra a mulher. Não é não. Lastimável, uma infelicidade. Impunidade. Precisa ser combatida. Deus. Tudo na minha vida. Ai, que lindo. Doutora, eu quero te pedir para você olhar para lá, para os nossos espectadores, liberar uma palavra para essas mulheres que estão passando dificuldade, ou o adolescente que está dentro de casa também sendo abusado. O que você pode deixar uma mensagem de Deus para eles? Em primeiro lugar, que você é uma escolhida do Senhor, um escolhido do Senhor, que você merece tudo, merece respeito, que você tem um Deus que te ama e que você deve se respeitar. E que existe uma vida longe de qualquer abuso e violência te esperando. Então não desista, não desanime, siga em frente, ore a Deus e procure uma rede de apoio. Porque se eu venci, vocês também podem vencer. É verdade. Nossa, muito bom. Muito obrigada. Eu tenho um presente para você. Meu Deus, obrigada. Que linda. E eu quero aproveitar aqui e fazer os nossos agradecimentos. Olha aí que lindo, da Bela Papelaria. Ai, que lindo. Obrigada. Quero agradecer aqui ao Portal Guia-me, que abre esse espaço, essa parceria para a gente poder tá colocando esses episódios que têm edificado a vida de muitas pessoas. Quero te agradecer também, né, por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser tocadas e transformadas. E já fica o convite para a próxima pauta, né, que a gente vai falar mais sobre família. Você falou que ia voltar. Adoção. Adoção, exatamente. Sim, olha, eu que quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, agradecer a Deus por esse momento tão importante na minha vida, agradecer pela paciência, né, de todos vocês, e espero que a gente possa se encontrar e compartilhar cada vez mais experiências que venham edificar. E se eu posso deixar uma fala importante, eu sou o que eu sou porque Deus permitiu, e permitiu que eu tivesse uma família. Então a família é tudo na vida de uma criança, de um adolescente. Por isso, ame seus filhos, cuidem dos seus filhos, eduquem seus filhos, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, solidária, humana e de acordo com o que Deus pretende pra gente. Amém. Doutora, deixa seus contatos, seu Instagram, para quem quiser te achar. Tá bom. Chamar para uma palestra. Eu vou amar. O meu telefone aqui no Rio é 21, né? É 98-100-8000. Fácil. 98-100-8000. Meu Instagram é Glória Heloísa com hz@gmail.com. É fácil, é só botar Glória Heloísa que vocês já vão me achar lá. Então me sigam nas redes sociais. Eu tô aqui para compartilhar, fazer palestra, dar aula, compartilhar suas dores, suas alegrias, dar testemunho. Verdade. Isso. Doutora, que mais mulheres como você, Deus possa levantar. Amém. E eu tenho certeza que essa tua saída, Deus está movimentando para algum lugar. Como você falou, que vai atingir de forma muito mais ampla, muito mais vidas. Sim. Então, que Deus te abençoe. Obrigada. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.